Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da DS Agência. Eu me chamo Wesley e nesse vídeo abordaremos como criar um post para blog no WordPress. Para fazer isso, não iremos precisar de nenhum plugin externo, pois isso já é uma opção nativa do WordPress. Além da criação do post, ensinarei também como criar categorias e tags para deixar seu post ainda melhor. Quer saber mais? Então fica por aqui que eu darei mais detalhes no decorrer do vídeo. Roda a vinheta. Bom, o primeiro passo para a criação do post é vindo aqui nessa barra lateral, partindo do painel administrativo, procurando essa opção Posts e colocando o mouse em cima dela. Ao fazer isso, você vai notar que tem 4 opções aqui. A primeira delas é todos os posts, que é autoexplicativo, vai mostrar todos os posts que você tem no seu site. Aqui no caso eu não tenho nenhum ainda. Adicionar novo, que é o que a gente vai utilizar para adicionar um novo post, categorias e tags. Aqui vale explicar um pouco mais sobre a diferença de categorias e tags, é que as categorias elas são relacionadas a assuntos mais amplos dos seus posts. Já as tags elas são mais relacionadas a detalhes específicos do conteúdo do seu post. Para exemplificar isso melhor, se você tem um post relacionado a uma receita de bolo, por exemplo, uma receita de bolo de cenoura, a categoria ela seria algo como receitas ou culinária, por exemplo, algo do tipo. Já as tags, por ser algo mais específico, ela seria bolo de cenoura ou bolo, e assim vai. Então, sabendo isso, na hora da gente setar a categoria e a tag específica aqui nesse tutorial, vai ficar mais claro para você o que cada uma faz e também quando você for fazer isso no seu post pessoal, no seu projeto pessoal, vai ficar bem simples de entender, ok? Bom, agora estamos mais do que prontos para iniciar o nosso primeiro post e para isso a gente vem aqui em posts e em adicionar novo. Não se preocupem em relação às categorias e as tags porque a gente vai poder adicioná-las nessa página de edição aqui mesmo. Bom, primeiro de tudo a gente precisa pensar em um título, então já que eu utilizei o exemplo do bolo de cenoura, eu vou seguir com essa linha de raciocínio aqui. Então, a parte do título vai ser como fazer um bolo de cenoura. Vou deixar aqui maiúsculo para ficar bonitinho. Bom, aqui eu vou dar um Enter. E se você perceber, aqui está escrito digite barra para escolher um bloco. O que seriam esses blocos? Eles são meio que facilitadores para a gente manter a semântica da nossa edição aqui do post. Então, se a gente fazer como está solicitando ali e digitar barra, a gente vai ter uma série de opções para a gente utilizar, uma série de blocos para a gente utilizar aqui. Esses que são título, lista, imagens, coisas que geralmente contém dentro de uma postagem, né? Dentro de um blog. Se você clicar no mais aqui, você também consegue acessar. Aqui geralmente aparece, se eu não me engano, os mais utilizados, né? Então geralmente vai ter parágrafo, vai ter título, lista e tudo mais. É importante lembrar também que é preciso a gente manter a hierarquia dos títulos, e isso eu expliquei melhor um pouco no nosso vídeo de como otimizar o SEO do seu site ou blog. É muito importante que vocês deem uma olhada para manter essas boas práticas de hierarquia do seu texto, do conteúdo do seu post, certo? Bom, primeiro de tudo, então, a gente precisa de um título pro. Na verdade, assim, o título é esse daqui, mas a gente precisa de um título para o assunto que nós vamos tratar especificamente abaixo do como fazer um bolo de cenoura. Então aqui a gente vem em título, né? Porque é o que a gente vai utilizar. E perceba que aqui tem algumas opções, sei lá, se você já usou o Word, por exemplo, na sua vida, você já está familiarizado com esse B para deixar em negrito, ou isso daqui para deixar em itálico, então, assim, não vai ser um problema, né? Bom,
O título ele tem que ser um H2. Por quê? Porque ele vem logo depois do H1, que seria o título principal do nosso blog. Então, mantendo essa hierarquia, aqui vamos deixar H2. Eu tenho um site aberto aqui com uma receita de bolo de cenoura para a gente usar e eu não vou usar ela toda, só algumas partes para usar como exemplo mesmo. Então, primeiro de tudo, temos os ingredientes. A gente vem aqui e digita ingredientes. Ingredientes. Eu vou dar um Enter aqui. Aí agora qual que é o próximo tópico? Massa. Perceba que esse massa ele está dentro de ingredientes. Ele é um subtítulo de ingredientes. Então, ao invés de um H2, ele vai ter que respeitar a hierarquia. Ele é um título também, porém ele é um H3 e não um H2. Bom, vou dar um Enter aqui de novo. Vamos voltar lá no nosso exemplo, né? A gente tem aqui, o que aqui? Uma série de lista, né? Uma lista dos ingredientes aqui que vamos utilizar. Então, para isso, de forma bem intuitiva, a gente vai digitar barra lista. Prontinho. E aqui a gente digita o que tem que colocar. Eu vou dar um copia e cola aqui, apenas nessas duas para exemplificar. Dá Enter e colar. Pronto. Aqui eu vou dar 2 Enters para sair da lista, porque conforme você vai dando Enter, ele vai incrementando a lista, né? Agora vamos pular para o cobertura. Já o cobertura, ele mantém a mesma hierarquia do massa, tanto que aqui está até estilizado da mesma forma. Então ele também vai ser um H3. Ele não está contido em massa, ele está contido em ingredientes também. Então ele vai ser um H3. Então vamos colocar H3 e aqui vai ser cobertura. Eu tô fazendo isso aqui mais para exemplificar mesmo e não ficar tão longo assim o tutorial. Então, vem aqui em lista. Prontinho. Fizemos a parte dos ingredientes. Vamos fingir que o conteúdo está bem completo aqui, tem todos os ingredientes inclusos. Aí vamos supor que eu quero agora colocar o modo de preparo. O modo de preparo, ele está na mesma hierarquia de ingredientes. Então, logo ele vai ser um H2, já que o nosso ingredientes ele é um H2 também. Então eu vou vir aqui e digitar título, H2, modo de preparo. Vou dar um Enter, eu vou colocar o nosso H3, que é o massa. Título H3 massa. E agora percebam que tem uma lista aqui, só que essa lista ela é uma lista numerada. Então, ao invés de eu vou utilizar a mesma lista, vou utilizar o mesmo bloco de lista, porque ainda assim é uma lista, porém ele me oferece aqui, nessa opção de selecionar lista, para a gente mudar o tipo da lista. Então eu posso colocar aqui, lista ordenada. E agora ficou um 1 ali, se eu der um espaço, vai ficar um 2 e assim sucessivamente. Eu vou manter só o 1 aqui porque eu acho que já deu aqui a parte do exemplo do conteúdo. Uma última coisa que eu vou mostrar aqui para vocês é em relação às imagens. Então, se eu dar um barra aqui, imagem, eu tenho a opção de enviar uma imagem da minha máquina, do explorador de arquivos da minha máquina, ou de pegar da biblioteca de mídia do WordPress, que é o que eu vou fazer aqui. Eu tenho duas imagens aqui bem aleatórias, mas eu vou colocar aqui só como exemplo. E aí aqui eu posso recortar a imagem, eu posso adicionar um link nela, eu posso alinhar ela para o centro, para a esquerda, enfim, eu posso fazer muitas coisas aqui. E aqui também eu posso adicionar uma legenda e assim vai. Eu vou colocar uma legenda aqui como exemplo, vou colocar só a imagem. Aí perceba que assim, aqui ele, nessa parte aqui, nessa sidebar no canto direito, ele geralmente vem setado como post. Se você mudar para bloco, ele vai mudar em relação ao bloco que está selecionado.
Então, por exemplo, se eu selecionei esse bloco aqui da massa, eu posso mudar o tamanho dele, a aparência, eu posso mudar talvez a fonte, eu não tenho certeza. Eu acho que a fonte pega de acordo com o seu site, mas eu posso mudar bastante coisa aqui. E não é diferente com as imagens, né? Eu posso vir aqui e posso colocar ela no estilo arredondado, eu posso colocar o texto alternativo dela, que é muito importante, inclusive, para o SEO. Eu posso aumentar a largura dela, tanto em porcentagem quanto manualmente, enfim. Aí fica ao seu critério da forma que você está desenvolvendo esse seu post, ok? Bom, agora a gente pode voltar aqui para o post, visto que a gente está com o conteúdo completo. Aí aqui a gente observa que tem essas informações, né, de visibilidade, quando que vai ser publicado, a URL, e essa URL ela é alterada no Slug, né? Bom, aqui tem a opção de fixar no blog, no topo do blog. A parte de autor, o autor geralmente é o usuário do seu ambiente, né, do WordPress. Aqui no caso só tem um autor, então não aparece outros para eu selecionar, mas você pode mudar o autor de acordo com a sua preferência. Isso daqui é do plugin de SEO. Agora a parte de categorias. Lembra que eu falei que uma categoria de exemplo seria a categoria receitas? Então, podemos criar ela aqui. É só vir em adicionar nova categoria. Aqui a gente coloca o nome receitas. Esse categoria ascendente é algo que é específico da categoria, isso não tem para tags, e isso consiste em você ter uma categoria pai e outras categorias filhos contidos nessa categoria pai. Não é o foco desse tutorial aqui, não é o que vamos fazer, mas saiba que você pode fazer isso. E você também pode colocar uma categoria que tenha mais de uma palavra, só que aqui no caso vamos usar com uma palavra só, tá? Então vem aqui em adicionar nova categoria. Pronto, categoria adicionada. Essa sem categoria aqui, ela vem por padrão no WordPress e ela não pode ser excluída. Porém, se você ir direto no menu de categorias, partindo lá do painel administrativo onde eu mostrei no começo do vídeo, você consegue editar ela. Então, no caso aqui, a gente não precisaria criar uma outra categoria receitas. A gente podia simplesmente editar essa daqui e ter apenas uma categoria no nosso site. Mas eu deixei aqui apenas para poder ensinar vocês isso. Bom, agora na parte de tags, eu disse que eu iria criar uma tag bolo de cenoura, né? Bolo de cenoura, e eu dou um enter. E aí eu posso criar uma tag bolo também. Eu posso criar quantas tags eu quiser aqui, tá? Eu vou criar apenas essas duas. Agora, por último aqui temos a imagem destacada, que ela é a imagem que vai ficar no topo do seu blog, dependendo do tema que você estiver utilizando. Talvez ela pode estar de uma forma diferente, mas geralmente é a imagem de destaque da página daquele post específico. Aqui eu vou colocar essa imagem novamente, apenas como exemplo. Resumo totalmente opcional, eu geralmente não coloco. E discussão é para a gente permitir comentários ou não. Então eu deixo ticado. Bom, finalizado aqui, a gente pode publicar. Antes de publicar, ele dá uma visão geral aqui de como tá essa publicação, se você quer deixar público, privado, se você quer publicar imediatamente ou se você quer colocar um dia específico para aquela publicação ir ao ar. Eu vou deixar do jeitinho que tá e vou vir em publicar. Pronto, o nosso post está no ar. Eu posso simplesmente vir aqui e clicar em ver post. Bom, primeiro de tudo aqui a gente vê a imagem em destaque, né? Descendo um pouco a gente tem o título principal, o segundo título, né, de ingredientes, os subtítulos de ingredientes e as listas,
Aqui temos o outro título, né, que está na mesma hierarquia do ingredientes, subtítulo de modo de preparo, a lista, a imagem que eu coloquei como exemplo, legenda. Aqui um pouco mais embaixo temos as tags. Aqui temos a categoria, desculpa, e aqui temos o autor. Os comentários, caso queiram fazer, e assim, detalhe, isso daqui é um site criado no WordPress sem tema nem nada, ele é totalmente genérico, então por isso ele não tem uma aparência tão atrativa, mas ele serve apenas como para mostrar, né, para dar um exemplo de como as coisas ficam, mas é claro que no seu site você vai dar uma polida maior e vai deixar isso bem mais atrativo. E por último aqui também temos a URL que ficou como fazer um bolo de cenoura. Geralmente ela pega o slug baseado no título. E é isso. Para receber mais dicas como essa e ajudar na continuidade no nosso trabalho, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like, pois ele é muito importante para nós. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Espero ter ajudado.